Segundo o dicionário, preguiça é uma aversão ao trabalho, estado de moleza, lentidão e por aí vai. Mas resumindo, a preguiça é basicamente uma falta de vontade ou motivação para fazer alguma coisa. Como por exemplo quando você acorda e não quer levantar da cama, ou quando você tem que fazer alguma tarefa da escola e está sem vontade. Isso é a preguiça. E ela se destaca principalmente na hora de fazer alguma tarefa, seja ela limpar a casa, estudar ou trabalhar. E vale lembrar que a preguiça não é considerada uma doença, afinal ela faz parte da nossa natureza humana. Assim como as dores, ela pode simbolizar que algo está errado com o nosso corpo. Mas mesmo a preguiça não sendo em si uma doença, ela pode ser sintoma de uma. Por exemplo, no caso da depressão, que a pessoa acaba ficando sem vontade de fazer as coisas, que tudo perde a cor, e ela acaba tendo também preguiça. Nesses casos mais sérios, eu recomendo muito uma ajuda profissional. Na verdade, eu recomendo uma ajuda profissional se a preguiça te fazer mal. Eu mesmo sou alguém que sofre muito com isso. Eu direto acabo ficando sem vontade de fazer as coisas. Mas quando eu lembro que isso é preguiça, eu apenas vou e faço. Eu acho que a parte mais difícil em qualquer coisa é começar. É como o hábito de caminhar logo pelas manhãs. Quando você vai fazer isso pelas primeiras vezes, você acaba ficando com muita preguiça. E se ficar pensando demais, vai acabar deixando isso pra depois. Mas se tu só for, é bem melhor. E eu vou te falar, é ótimo você terminar alguma coisa e dizer pra si mesmo que conseguiu. Quando eu fui na época do EAD, eu acabava tendo muita preguiça de fazer as apostilas, e por isso acabava procrastinando. Mas quando eu ia dormir, eu acabava me sentindo mal, porque eu sabia que dava pra ter feito. Acabava me culpando por conta dessa preguiça. Na verdade, até hoje é assim, só agora que comecei a mudar. Mas quando eu comecei a focar e fazer as tarefas, por mais chatas que fossem, quando eu terminava eu sentia uma felicidade imensa de ter acabado. Me sentia realizado. Quando você termina o dia e percebe que fez coisas produtivas, você consegue dormir muito melhor, consegue ser mais gentil consigo mesmo. Então, pra mim, esse sentimento é insubstituível. Mas voltando a falar da preguiça em si, eu não sou nenhum profissional e por isso recomendo muito que você procure uma ajuda especializada. Mas mesmo assim, vou passar algumas dicas que eu mesmo vou seguir para tentar superar essa preguiça ou pelo menos diminuir ela. Mas só lembrando que às vezes a preguiça pode simbolizar algo errado. Se você estiver muito cansado ou muito sobrecarregado, tenta tirar um tempo. Seu corpo precisa disso e por isso que talvez você esteja com toda a preguiça, porque às vezes você precisa apenas descansar um pouco. Mas caso não seja isso, toma cuidado, pois a preguiça pode vir a trazer alguns problemas sérios, como as doenças cardiovasculares e diabetes, até mesmo sedentarismo. Então é bom quanto antes você tentar enfrentar isso. É claro que não vai ser fácil, eu mesmo tenho que enfrentar isso. Então vou seguir essas dicas que irei te passar. A primeira delas é exercite-se. Por mais que você tenha preguiça, tente fazer exercícios. Quando acordar, alonga o corpo. Procure fazer algumas atividades que você gosta. E isso é uma questão de hábito. Como eu disse, no começo é sempre mais difícil, mas com o tempo você vai se acostumando. Eu sei que você odeia a escola ou o trabalho, mas mesmo assim você vai. E vai ser a mesma coisa com os exercícios praticamente. Você vai ter que começar, vai ir, e quando acabar você vai se sentir bem por ter feito, vai estar mais disposto pro resto do dia. E uma coisa que eu recomendo muito também é você se organizar. Tenta organizar seu dia, as coisas que você vai fazer. E isso é algo que eu aprendi com o Stardew Valley. Você tem um horário para fazer cada coisa. Por exemplo, eu quando acordo, eu me alongo, eu tomo um café e eu vou logo gravar os vídeos. Isso umas 6 da manhã. O resto eu ainda tenho que me organizar melhor. Mas como eu disse, eu ainda vou começar a aplicar essas dicas. Mas tipo, se você estuda, coloca um despertador para tal horário e quando der a hora, você começa a estudar. Por exemplo, 6 horas eu tenho que gravar vídeo, 8 horas eu tenho que limpar a casa, 10 horas eu vou estudar, 11 horas eu vou fazer o almoço, 13 horas eu vou jogar. E por aí vai. Dessa maneira fica muito mais fácil fazer as coisas e também ajuda a evitar a preguiça. Quando der horário, você vai e só faz, nem pensa, só vai e faz. E como eu disse, eu aprendi isso com o Stardew Valley, porque eu sempre tinha um horário ali que eu ia regar as plantas, que eu ia fazer alguma coisa, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo lá, e eu ia fazendo as coisas e eu fui aprendendo a me organizar melhor para ter tempo de fazer tudo. A organização é algo muito importante. Seguindo aqui as dicas, você tem que se alimentar bem. Isso é no geral. Seja para preguiça, seja para ficar em forma, para melhorar o humor, quase tudo depende da alimentação. Uma comida com bastante carboidratos, uma fruta, isso faz muita diferença. E eu sei que você tá cansado de ouvir isso, mas é sério, ajuda muito. Também tenta beber muita água, porque isso ajuda a equilibrar o corpo e manter ele funcionando. Afinal, o corpo nosso é praticamente feito de água, então também tenta meditar. A meditação é ótima para espantar a preguiça, melhora a concentração e a determinação. E essas são algumas dicas que eu tenho para te passar, e são as dicas que eu vou aplicar em mim. Mas olha, eu insisto em dizer, procure uma ajuda
ajuda profissional que vai te ajudar muito mais. Ela sim saberá te falar com certeza sobre o que você precisa fazer. Eu sou um mero garoto que estudou um pouco sobre isso. Então, por favor, se você realmente estiver precisando disso, procure uma ajuda profissional. É sério. Mas mesmo assim, eu espero poder ter ajudado. Eu irei seguir essas dicas, como eu disse, porque também preciso superar isso. E caso eu queira saber se eu estarei conseguindo melhorar ou como que vai andando isso, é só me seguir no Twitter, lá eu posto esse tipo de coisa. Enfim, eu espero ter conseguido explicar o que é a preguiça e de alguma forma ter ajudado você aí que talvez sofra com ela. E se quer uma recomendação minha de livro para ler sobre o assunto, eu recomendo O Direito da Preguiça e O Prazer da Preguiça. São dois livros bem interessantes que aportam sobre o assunto. Muito obrigado por assistir e até a próxima.